Oi, pessoal. Espero que todo mundo esteja bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Espero que vocês tenham assistido o vídeo sobre heliocentrismo e geocentrismo e percebido que o ser humano sempre olhou para o céu e questionou sobre os movimentos que ele reparava. E que ao longo do tempo foram criando teorias sobre esses movimentos. Eu vou iniciar mostrando o simulador Solar System Scope. Caso vocês tenham interesse, sintam-se à vontade para entrar e fuçar, tem várias funções. Vou começar aqui do céu, visto da Terra. Bom, eu vou colocar para passar o tempo, avançar o tempo aqui, e a partir disso, a gente pode observar que a sensação que dá é que toda a esfera celeste está girando ao redor da Terra, o que justifica o pensamento que eles tinham durante a criação da teoria do geocentrismo. Muitas vezes, quando a gente ouve falar dessa teoria, por já saber que no centro do sistema solar está localizado o Sol, a gente pensa que é uma teoria absurda. Mas se a gente for pensar o porquê da teoria geocêntrica ter sido criada, faz todo sentido. Porque além deles olharem para o céu e observar toda essa esfera celeste girando em torno da Terra, essa ideia se aliava ao pensamento da época de que a Terra era o centro do universo, de que o ser humano era o centro, algo que tinha um viés muito filosófico e religioso na época, que era de acreditar que o ser humano era o centro de tudo. Algo que foi mudando ao longo do tempo. Bom, saindo do planeta Terra, viajando pelo sistema solar, a gente pode observar o Sol e os planetas de outra perspectiva, como é aqui nesse caso. A gente está vendo o sistema solar de cima. E ao avançar o tempo, o que a gente vê? Os planetas girando ao redor do Sol, que é o que a gente esperava, de acordo com a teoria heliocêntrica, aceita hoje em dia. E quando Copérnico fez a teoria, ele justificou o movimento dos planetas, mostrou que, na verdade, o que está no centro é o Sol. Mas em relação ao movimento do Sol, eu queria saber de vocês. Vocês acham que o Sol está em movimento ou está em repouso? E uma dica que eu posso dar é, para um observador da Terra, o Sol possui um movimento aparente, né? Mas eu queria saber o que vocês acham. O Sol está em movimento ou repouso? Sabendo disso, a Larissa trouxe alguns novos questionamentos para a gente. Então, pessoal, lembram que lá no início eu comentei que na mecânica a gente estuda desde o movimento de carros, de pessoas, até o movimento de planetas? Então, até agora a gente comentou bastante sobre o movimento de planetas, e para fechar, a gente vai trazer uma pergunta para um pouquinho mais perto da gente, um pouquinho mais perto de Bauru, sobre o Bauruzinho na rodoviária. Então, aqui no slide vocês podem ver a pergunta. O Bauruzinho na rodoviária está em repouso ou em movimento? Para responder essa pergunta, a gente tem que lembrar do que o Giovanni acabou de falar, sobre o referencial. Então, o Bauruzinho ele está em repouso em relação à Terra, mas a Terra está girando em torno do Sol e percorre aproximadamente 30 quilômetros em apenas um segundo. Então, a gente sempre tem que lembrar dessa questão do referencial antes de a gente responder uma questão desse tipo. Mas fiquem tranquilos que mais para frente, nas outras aulas, nós vamos falar mais sobre esses conceitos. Agora, então, para fechar, eu queria falar para vocês que nós fizemos um Google Forms, um formulário, onde a gente colocou essas duas questões que nós trouxemos hoje aqui na aula e algumas outras. Então, a gente queria muito que vocês respondessem elas para a gente ver um pouquinho da ideia de vocês. Não se preocupem em errar, em acertar, porque agora a gente só está começando mesmo e a ideia é a gente ir pensando sobre esses temas, que tudo vai ficando mais claro aos poucos. Obrigada pela atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado.